Pessoal, dando continuidade à nossa oficina de banco de dados. Hoje a gente vai fazer uma parte mais de manipulação das tabelas, explicar algumas coisas de chave primária, chave estrangeira e como as tabelas se relacionam. DDL, né, que é o Dynamic Data Language, que é o Create, o Alter e o Drop, eles são usados para criar e alterar a estrutura do banco de dados, desde tabelas, de índices de esquema. Não manipula dados diretamente, ele afeta a estrutura do banco e as alterações são permanentes, não são reversíveis. Tudo da aula. Por exemplo, este comando aqui, create table, nome da tabela, você percebe que tem esses que são em azul? Todos eles são contemplados pelo DDL. São os comandos de manipulação de dados e de estrutura de tabelas. Caso você precise alterar alguma tabela ou mudar o tipo de dados, aí você vai ter que usar o comando alter. O alter, ele permite adicionar colunas, modificar tipo de dados e renomear colunas. Por exemplo, aí eu quero adicionar e-mail, então eu tenho que fazer um alter table a tabela aluno, o que eu vou adicionar e qual, se for um tipo de dado, qual tipo de dado que ele é. Digamos que idade eu tinha botado big int, aí eu quero mudar só para small int, então é modify, é um alter com modify. Se eu quero renomear, eu vou usar o rename, falar a coluna e qual o nome dessa nova coluna com um to. Bem fácil, né? O drop, você pode dropar tanto a tabela como o banco inteiro. É o comando mais perigoso que há no banco de dados. Porque se você der um drop table, a tabela é excluída. Se você der um drop database, a sua base de dados é excluída. Aqui uma tabelinha para ficar melhor a explicação. O create cria, o alter altera e o drop exclui. O create não afeta dados, o alter indiretamente, o drop afeta os dados porque os dados vão ser removidos. E nenhum deles é reversível. Mas eu excluí uma tabela e eu consegui criar outra com o mesmo nome, com os mesmos dados, mas não é a mesma tabela, já é outra tabela. Ela só tem o mesmo nome. Mas as variáveis, o espaço da memória, tudo é diferente. Restrições. Em algumas literaturas vocês vão achar o nome em inglês, como constraints. Primary key, foreign key, unique e not null. Elas são aplicadas para garantir a integridade de dados no banco. Primary key faz o quê? Ítalo. Primary key faz o quê? Fala para ela qual é o dado dela e é uma chave primária. Foreign key. É a chave primária de outra tabela. Definir a relação entre elas. Unique. É um dado único da tabela. Ele só pode ter se for um e-mail, só pode ter um e-mail de um usuário para todo mundo. Importa a linha ou importa só a coluna? A linha, né? Então se eu botar aqui o campo e-mail, ele é unique, eu vou poder ter outro Paulo.Sampaio88 fora o meu cadastro.
se eu tentar adicionar algum usuário com o mesmo e-mail que o meu, o que ele vai fazer? Dá um erro. Este dado já existe no banco. Quebra E o not null? Pode ser nulo. Pode ser ou não pode ser? Não pode ser. É obrigado a ter? Ter alguma coisa, senão vai. Não deixa. A Silvana choraria de orgulho, né? E o link permite a existência de mesmo dado em outra tabela? Oi? E o link permite a existência, por exemplo, do mesmo dado em outra tabela? Não, aquele atributo em nenhuma linha daquela tabela pode ser igual. Por exemplo, tu põe um campo dados cliente e o atributo e-mail, tu põe o nick, nenhum dado daquela tabela pode ter este mesmo atributo com o mesmo valor. No momento eu confundi pensando que o link poderia ser da database, do banco de dados. Não, ele é do atributo de uma tabela. É assim, é uma camada a mais de segurança que você pode fazer, porque o que o nick faz? Você pode fazer essa restrição no back-end, né? Verificar antes se aquele e-mail já está cadastrado, correto? Mas vocês conseguem perceber que se eu tiver, por exemplo, o Facebook, tem 3 bilhões de cadastros, ele vai fazer uma consulta comparando 3 bilhões de e-mail, ou ele vai fazer assim, ó, pega esse e-mail, vê se ele tem mais de uma ocorrência. Se ele tiver uma ocorrência, para aquela. Então, em poder computacional, gasta-se muito menos fazendo com o link do que eu comparar a minha chave com tudo que tem lá. Entendem? Mas é usado só nesse tipo de escala, tá, gente? O nick é usado mais nesse tipo de escala. Escalas milionárias, né? Que a gente chama, escalas muito grandes em que o poder de comparação é infinitamente, porque ele achou uma ocorrência, ele já para. Tipo, qual é o teu e-mail, Ítalo? Ítalo o quê? Ítalo, Senhor das Trevas, @gmail.com? Sim. Se tem lá um e-mail, Ítalo, Senhor das Trevas, @gmail.com, eu faço a consulta. Quando é o nick, o que ele faz? Esse e-mail ocorre 0 vezes. Se ele ocorrer uma, para a transação. É mais rápido do que eu comparar com 3 mil cadastros que tem lá. Ítalo, Senhor das Trevas, igual paulo.sampaio88@gmail? Não, ele vai comparar com todos os e-mails. Se tiver um igual, aí que ele vai parar a transação, entendeu? Se fosse igual, ele ia continuar comparando. Até acabar a linha do banco. Certo? Então o nick é bem interessante em alguns casos você usar. Uma vez eu tenho um testemunho para contar sobre o nick. Lá na igreja tem várias escolas e vários sistemas, né? E elas são progressivas. Aí o que eu queria fazer? Para toda vez o cara não se cadastrar, o cadastro ser dinâmico, certo? Tive uma ideia brilhante, correto? Só que aconteceu que algumas escolas aconteceram no mesmo tempo. E o cara estava cadastrado numa escola, e eu botei o nick no e-mail, aí ele não conseguiu se cadastrar mais nenhuma. E nem toda, porque antes todas eram tipo, essa vai pra essa, vai pra essa, vai pra essa. Só que a gente deu uma mudada lá e algumas escolas aconteceram ao mesmo tempo. Aí o cara não conseguiu se cadastrar, porque eu botei o nick. Aí não ficava salvo o cadastro dele? Não, ele não deixava salvar. Aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que fazer o cadastro dele separado e na escola eu só falar, ele tá nessa escola. Aí ela cria a lista, entendeu? Eu tive que mudar a lógica do meu banco todo. Mas isso só acontece comigo porque eu dou aula de banco de dados. Se fosse vocês, dava certo. Brincadeira. O primary key ele vai garantir que a coluna tenha valores únicos e não nulos. Toda chave primária é not null. Se você setar, tudo bem, mas se você não setar, ele vai entender. Toda chave estrangeira é uma chave
primária em outra tabela. E não há time melhor que o Corinthians. Oh, meu Deus. Aí aqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho um forage aqui, aluno ID, eu vou referenciar a aluno ID. Vocês percebem que aluno ID de referência tá o nome da tabela entre aspas, entre parênteses, tá o atributo. Então, quando eu vou fazer a referência, eu tenho que setar a tabela e qual é o atributo que ela está se referenciando. Percebe que antes está o atributo entre parênteses, é o atributo da tabela que eu estou criando ou alterando com alter table, e é esse atributo que vai referenciar o outro em linha de comando. Eu acho que chave estrangeira é o conceito em banco de dados mais perigoso, assim, porque se você fizer mal estruturado, pode dar muito errado seu banco de dados, né? Então as relações, as dependências, elas são muito importantes, né? Quer dizer que depois eu tenho que mudar muita coisa? Vai ter que mudar toda coisa, vai ter que fazer outro banco. Já aconteceu, Ito? Você tem um testemunho nessa área? Eu também, uma vez eu fiz um negócio assim, cara, tava lindo, 62 tabelas, mas só que tinha duas tabelas que eu botei, em vez de ser 1 para N, eu botei N para 1, e aí lá na frente eu precisei fazer um cadastro duplicado e não dava a lógica que eu tinha feito no meu banco. Eu tive que salvar os dados, fazer a estrutura, refazer o banco, botar e aí dali para cima. Quantas tabelas? 62. A minha sorte que eu estava usando o Workbench vai salvando, né? Então eu fui lá, salvei os dados, fiz a exportação, aí eu voltei tudo pelo Excel. Eu tive que usar o Excel para fazer um CSV para só importar os dados na nova estrutura, obedecer na nova estrutura. Essa estrutura era assim, eu quero que... E não tinha chat GPT, tá? O chat GPT, um dia desse eu precisei fazer, eu fiz num tapa. Mas sem o chat GPT era difícil. Não, o meu pai eu ganhei da Motorola por ter comprado isso aqui 6 meses do Gemini Pro. Não dá bom, eu trabalho, né, meu amigo? O Gemini para estudante também grátis. Eles deram, né, para estudante. Isso é legal. O nick, ele é feito dessa forma. Você vai falar o atributo, o tipo do atributo e se ele é um nick. Dependendo da versão do SQL, ele vai permitir que possa ser nulo. Mas versões mais antigas, nem nulo ele deixa. Tem que ter um dado. Que nulo não é. Nulo não é zero, tá, gente? Zero é um valor. Nulo é não tem valor. É uma memória vazia. Mas outros campos também podem ser nulo, aí não seria. É não preenchido, né? O not null garante que a coluna tenha valor nulo. Sempre é bom para botar como dentro da lógica da sua regra de negócio, quando o campo é obrigatório, por exemplo, e-mail. Tem como no banco de dados do sistema do Web Academy que vocês fazem aqui, cadastrar um aluno sem e-mail? Não é para deixar, porque se vocês usam o e-mail para logar, tem que ter, né? Então eu fui lá e botei not null. E aqui é o resumo, né?
Primária que identifica unicamente cada registro, não permite nulo e não permite repetição. Chave estrangeira, ela permite nulo, mas aí tem uma aspa que eu vou já explicar. O unique garante valor único, não permite permissão ou repetição. E o not null garante preenchimento obrigatório. Permite nulo, não permite, mas permite repetição. Relacionamento entre tabelas, os joins, abominado por alguns, mas é aqui que se diferencia jovens de profissionais, certo? Onde nós temos o inner, o left e o right. Em algumas versões, em alguns SGBD, vai permitir o full join, que é a fusão. O inner join, ele vai retornar apenas os registros que contêm correspondência em ambas tabelas. Então, por exemplo, se eu faço uma tabela curso e uma tabela aluno, e eu quero descobrir os alunos da turma 8, esse é meu curso, e tem a tabela alunos, e lá na tabela alunos eu aponto qual curso ele está fazendo. Aonde esses valores não forem iguais, no ON, está descartado. Como é que eu faço, por exemplo, para saber quem faltou aqui no Web Academy? Eu não faço o inner join, eu vou fazer o left join. Eu crio uma tabela temporária com todos os alunos que não desistiram do Web Academy da turma 8. Vou lá na tabela laboratório e pela data atual eu crio uma tabela virtual também, temporária, das pessoas que fizeram check-in. Samuel tá aqui e tá aqui, ele veio. Tá aqui, mas não tá aqui, faltou. Isso é possível através da chave estrangeira. Chave estrangeira. Eu faço duas comparações, porque o check-in de vocês fica em laboratório, tabela laboratório. E o nome de vocês fica na tabela aluno. E aí eu comparo as duas chaves. Se naquele dia não tem registro da sua chave no laboratório, é porque você não veio. Aí eu verifico mais uma vez na câmera. Aí eu vejo os caras jogando Minecraft, mas não faz check-in. Impressionante, né? Não que tenha acontecido, longe de mim. Tu ri, né? Pode explicar a diferença do anterior para esse? O inner, eu vou mostrar eu vou chegar lá, mas eu vou já adiantar aqui e depois eu volto. Fica melhor de explicar. Vai ver bem? O inner join é só valores em comum. O left join é só o que tem nessa tabela e tem em comum, desprezo. Tá lá. E o right join é o contrário, é o que tem na interseção dos dois e do outro. E o full join é o que se repete tanto na interseção quanto tudo. Alguns não suportam isso daqui porque eles não consideram ser full join, eles consideram o select asterisco. Então o inner join é apenas as correspondências entre tabelas, todas as da esquerda mais as correspondentes. O right é todas da direita, mais as correspondentes da esquerda. E o full é todos os registros em ambos os tabelas. Porque alguns SGBDs entendem que isso aqui é a lógica do select asterisco. Mas tem como, em algumas aplicações, você fazer um full join para validar se está em dois registros. Então, alguns dão suporte ao comando full join e alguns não. Aí depende do SGBD que você for usar. Por exemplo, o MySQL, se eu não me engano, não suporta. Então, no caso do full join, que está na interseção do dois repetido. Isso. Não, mas só eu quero ver o que não está em comum os dois. Não é join que você vai usar.
Rota parada. Right, todos os registros da tabela direita e os correspondentes da esquerda, e no se não houver, mostra todos os cursos sem os alunos matriculados. Por exemplo, aqui nessa lógica de aluno e curso, ele vai mostrar todos os alunos mesmo sem o curso apontado. Aqui ele vai mostrar todos os cursos mesmo os alunos, sem alunos matriculados. E no Full Join volta tudo. Aqui o resumo. E agora é o módulo 5. Consultas avançadas em SQL. Que vai ficar para amanhã. Nós vamos fazer uma grande atividade do módulo 4. Encerrando a gravação.